Seja muito bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres. É verdade, é sempre um prazer estar aqui consigo de segunda a sexta-feira, pontualmente, às 15 horas. Não há como, pelas 15 horas aqui estamos nós. É verdade, sempre bem dispostas, sempre preparadas para uma excelente conversa. E hoje temos aqui connosco a nossa convidada, que é a Dani Fernandes. Temos aqui... pronto, desculpem. Antes de apresentar a convidada, hoje temos connosco a Cláudia Medeiros. E temos aqui a Ruth Araújo. É verdade. Mas então, hoje temos a nossa convidada, Dani Fernandes, que tem uma marca de produção própria, que é a Dani Fernandes Modeladores, que se adaptam a vários tipos de corpos e de curvas. Portanto, aqui são modeladores para todos os tipos de corpos, todos os tamanhos. E com certeza vai ter uma história de vida. É verdade, tem uma história de vida. Acredito que vai ser inspiradora para muitas pessoas. Exatamente. Mas antes de mostrarmos a nossa convidada de hoje, o seu projeto, vamos até começar a abrir o espaço da nossa convidada com um vídeo. É verdade. Antes disso, nós temos aqui o nosso espaço. O espaço em que referimos as nossas redes sociais. O Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres, em que você encontra tanta informação. Claro, referente ao nosso programa, às nossas convidadas, as suas redes sociais, muitas fotografias. É verdade. Emocionais. Fica a conhecer programação semanal. Fica a conhecer também os projetos das nossas convidadas e isso é muito importante porque é um dos objetivos deste programa, é promover aqui o empreendedorismo feminino, é dar aqui... Eu já digo esta palavra sem dificuldades, empreendedorismo feminino. Já passou o problema. Ao fim de quase um ano e tal a dizer esta palavra, mas é verdade, é muito importante aqui esta parte das mulheres serem autónomas, de criarem o seu próprio negócio, de criarem os seus projetos, de seguirem os seus sonhos, não é? E então o espaço que damos a estas mulheres aqui de contarem a sua história, de contarem porque é que seguiram os seus sonhos, é também para levar a si, que está assim meio indecisa, meio salto ou não salto, meio vou ou não vou, também a ter conhecimento, a saber o que é que foram as dificuldades, mas a saber... conhecer o seu sonho, ir atrás do seu sonho e fazê-lo acontecer em bom, porque aqui connosco é sempre em bom, Cláudia. Sempre em bom. Não é? E então, ao partilhar, ao fazer um like, ao comentar aqui a página das nossas convidadas, está-lhes a dar poder, não é? É verdade, vocês não sabem. Um like, um comentário, um seguidor, dá aqui força, não é? Aqui aos projetos das convidadas, que depois ganham em publicidades e outras coisas. Saberá isso, não é? Então... Nós, quando nos juntamos, temos power. É verdade. E então este é um espaço para isso, para que se identificou com o projeto, claramente digo isto muitas vezes, não é suposto identificar-se com todos, não é suposto ser tudo uau, tudo é para toda a gente. Nós aqui fazemos... Não, é para todos os gostos. Exatamente, fazemos muitos programas diferentes, muitos assuntos diferentes, porque um gosta mais deste, outro gosta mais daquele, outro este assunto é mais importante, outro aquele assunto é mais pertinente, mas se lhe fez sentido, passe e faça um like. Não lhe custa nada e com certeza está a dar aqui força às nossas convidadas. E Cláudia, meu Deus, nunca mais falámos do nosso e-mail. Já não falamos há tanto tempo, nem eu me lembro. Mas vai passando a rodapé ao longo do programa. Mas posso dizer, peraí. conversamulheres@curiacos-tv.com. Exatamente. Pode enviar-nos sugestão. Exato. Mulheres empreendedoras, mulheres que têm histórias de vida, mulheres que são uma inspiração, mulheres que são guerreiras. Nós não estamos aqui para contar a história, não, nós gostamos de contar, ok, foi difícil, mas correu bem e nós estamos aqui e são essas mulheres que nós queremos trazer até si. Se conhece, mandas vir cá que nós queremos conversar com elas no nosso sofá. E mais, temos o YouTube, canal Curiacos TV, programas completos que pode rever e pode partilhar. É verdade. Mais uma força, não é? Mais uma força e poder rever aquela informação sobre saúde tão importante, aquele exercício que quer repetir, aquela receita maravilhosa, que nós temos aqui receitas maravilhosas, sim. Quer repetir e então vai ao canal do YouTube, vê e também partilha, claro. E então, Cláudia, o que é que se segue agora? Diz-me lá. Agora vamos então para o espaço da nossa convidada e vamos receber primeiro o vídeo que ela trouxe. Que é o vídeo de lançamento da marca da nossa convidada. Um hotel. Estão preparados? Até já. Então vamos lá.
just sit down, down. But they won't get away. Can I get out of their hands? And they can't get away. So I got stuck to their hands. Show your face, you're the party girl. But they won't get away. Então acabamos de ver este vídeo e agora conhecer a nossa convidada de hoje. É verdade. E temos connosco a Dani Fernandes, criadora da marca Dani Fernandes Modeladores, que é uma conquista para uma mulher empreendedora. É isso mesmo. Olá, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, Dani, fala-nos aqui do seu percurso. De onde é que é? Quando é que... Dani já era um nome aqui de pequenina? Sim, Daniela Fernandes. Sim, É. mas Dani Fernandes é o nome que é Sim, conhecida, sim. não é? Já aqui no meio. Hoje já é Dani Fernandes, Gata. A marca Gata agora já é registrada aqui em toda a Europa, então já tenho aí como mais Já tem mais conhecido a marca Gata. Muito bem. Dani, como é que é, de onde é que é do Brasil? Eu sou de Santa Catarina, do sul do Brasil. Como é que foi aqui a sua infância? Imaginava-se já ser empreendedora? De onde é que vem esta vontade? Sim, eu sempre fui muito líder, né? Já desde a escola, líder na escola, sempre fui atleta, então sempre me destaquei nisso. Sempre gostei, já fazia desde pequenininha coisinhas para vender, artesanal mesmo. Juntava os meus irmãos todos, diziam, não, vamos fazer isso aqui de barro mesmo, vamos vender. Então, desde pequenininha fui muito empreendedora e de comandar todo mundo que vivia ao meu redor. Mandar toda a gente. Era bem Toda a assim. gente a trabalhar. Sou leonina, É né? mais- Leonina muito... É mais velha do Sou que irmã. a mais velha, sou a mais Pronto, ia velha. perguntar, porque se fosse assim a do meio ou mais nova ainda era... Mas pode acontecer, não é? Porque isto é uma questão de caráter. Minha mãe sempre conta, né, que eu pegava meus irmãos, meus amigos, falava para eles, vamos fazer uma peça de teatro. Então eu fazia toda a peça de teatro, colocava as roupas neles e tudo mais, e depois cobrava dos nossos pais para assistir o nosso teatro. Então, desde pequena, muito empreendedora. Muito empreendedora Isto mesmo. já a saber tem custo, tem que ter Sim. valor, tem que receber É. dinheiro de volta. Aham. Pronto, muito bem, muito bem. E o que é que se imaginava a fazer quando fosse crescida? Olha, eu Nessa altura que era pequena, eu ainda sempre quando era... gostei muito de contas, assim, nunca... Eu sempre tinha vontade de ter o meu negócio próprio, né? Desde pequena eu dizia, eu quero ter uma loja, eu quero... mas eu não tinha especificamente o que era, entende? Sabia que eu queria ter algo próprio. E depois comecei a estudar, na escola comecei a cursar contabilidade no ensino superior no Brasil ainda. Contabilidade, conta-se o dinheiro. Deve ser isto que eu quero Isso. escolher, é mais ou menos por aí, não é? E daí depois não finalizei a faculdade de contabilidade, comecei a trabalhar com vendas no Brasil e daí que nasceu o bichinho. Daí eu me tornei uma vendedora, me tornei uma das melhores vendedoras da Oi do Brasil, que é uma empresa muito forte de telefonia, e foi ali que eu falei, não, eu quero empreender e quero ser uma grande vendedora. E diga-me uma coisa, falou aí que era atleta também. Sim. O que é que fazia? Jogava handebol. Joguei sério? handebol profissional. Uhum. Uau, muito Sim. tempo. Durante 5 anos da minha vida. E como é que era aqui este espírito de camaradagem? Porque no desporto, principalmente nestes desportos de grupo, há aqui muito este espírito de camaradagem, este espírito de equipa. Aí também era líder. Sim, era muito líder, mas eu nunca tive problemas em relacionamento tanto na escola como no jogo. Sempre me dava muito bem, até com o time adversário. Quando a gente se encontrava, ele já me chamava, ih, chegou a Pitbull, porque eu também era Era a melhor da minha Pitbull. cidade. Eu era a melhor da minha cidade do Porque as jogadoras handebol. de handball são muito, não sei bem qual é a palavra. Eu sou de uma bruto. aldeiazinha. É bruto. É bruto. Não era, eu não sabia como dizer isso. Mas eu sou de uma aldeia aqui em Portugal, não é? Sim. Bem, dito assim, parece que sou do interior. Mas era uma aldeia que é muito conhecida, quando eu era mais nova, é muito conhecida pelo handball feminino. Ai, que legal. Claramente eu não, nada a ver, que eu sempre fui. Mas as meninas lá do handball eram, aquilo era tudo assim muito poderoso. Que é dos Leões de Porto Salvo. Sim. E elas eram todas muito poderosas na minha altura. Então eu tenho a ideia disto, das mulheres do handball são mulherões. Sim, nossa, a minha mãe ia me buscar, ficava horrorizada. Chegava, estava toda arranhada, Pois, porque era assim uma... machucada. Imagina, era sempre 3 em cima de mim, querendo...
Era... Pitbull. É, Pitbull. A Pitbull era. Até hoje, as minhas amigas, quando me encontram no Instagram, elas falam, meu Deus, eu te vejo agora empresária, mas está sempre na minha mente o handebol, porque tu já era melhor naquela altura. Agora estás aí se E porquê que destacando. deixou o handball? Gente, foi assim uma bobeira mesmo, porque eu com 12 anos de idade eu passei no teste da Seleção Brasileira de Handebol. 12 anos. E eu fiz um teste porque eles estavam lá na minha cidade, a minha cidade é bem no sul do Brasil, e eu não poderia fazer porque eu era muito nova, tá? Eu tava indo as meninas de 14, 16 anos pra frente. E a minha professora falou, não, coloca ela fazer o teste que eu sei que ela vai passar. Daí eu continuei jogando profissional, porque eu não poderia seguir com eles, pela minha cidade e tudo. E depois, com 16 anos de idade, a minha mãe era da igreja, eu acabei entrando para a igreja. Daí comecei a namorar, noivei e 18 anos me casei. E Epa, rápido. casou-se muito cedo. Não, assim, tipo, uma coisa, daí eu penso assim, porque a minha mãe é uma mulher super inteligente, mas eu falei, mas por que ela deixou eu fazer isso? Deixar o handball. Porque Né? era sua vontade eu na não tinha altura. noção. Era minha vontade, mas eu tinha 16 anos, né? Sim. 16 anos, eu tinha uma carreira, mas não era pra ser. Pronto. Pronto, é porque não era para ser. Não era pra ser. Não, eu não tenho mágoas, Ah, mas ok. se fosse eu acredito que hoje orientava de uma outra forma. Minha mãe sempre me educou muito bem, hoje ela é o meu braço direito, nós somos alma gêmea, mas ali eu fico pensando como que ela, né, não era pra ser mesmo. Não era para ser. Porque senão hoje, se calhar, estava com umas mazelas É do verdade. handball e já não podia fazer Já aqui estava a estaria gata aposentada, e a Dani. né? Pois, exato, já estará aposentada, exatamente, nesta altura já era aposentada. É, E então, eu não sei se veio primeiro para Portugal ou primeiro empreendeu. Agora não primeiro eu vim para Portugal. sei. Então, o que é que fez vir para Daí primeiro Portugal? veio a minha mãe para Portugal. Ah, Daí é onde depois veio atrás era o que era para acontecer. Veio atrás da alma. Com certeza. A minha mãe veio, acho que faz 15 anos que a minha mãe vive em Portugal e eu vou fazer 11 anos. 11 não, 12 anos esse ano. Já fez 11, 12 anos em novembro. E eu já tinha estado, né, um pouco antes para conhecer, veio meu irmão, a gente chegou aqui plena crise, né, imagina, bem antes de 2009, por ali 2008. Sim. E 15 dias em Portugal, a gente falou, mãe, a gente quer voltar. E a mãe jurava, a gente comprou passagem para ficar. Sim. E a mãe jurava que a gente ia ficar com ela. E a gente não vai ficar aqui, a gente vai voltar, voltamos pro Brasil. Daí voltei pro Brasil e comecei a trabalhar nessa empresa de telefonia, que é a Oi. Sim. Comecei a trabalhar lá, comecei a me destacar na empresa, eu era a melhor de Santa Catarina. Viajava a cidade toda vendendo planos empresarial, só visitava empresas grandes lá para vender planos de telefonia. Só que a empresa era muito boa em vendas, né? Só que a qualidade era péssima. Então, eu era a melhor vendedora da empresa, só que eu estava entrando assim numa depressão profunda. Meu telemóvel não podia tocar, era cliente me ameaçando porque vendia um plano e depois não pegava em certas cidades. Então, começou a ficar um caos na minha vida. E daí o Brasil, aquela coisa, eu bem perdida, porque a minha mãe estava em Portugal, daí eu peguei, pedi as contas do meu trabalho, meu patrão nem acreditava. E veio. E vim para Portugal. Daí vim para Portugal em 2011. Já não estava casada? Não. pronto. Quando cheguei aqui, crise, né? Tudo fechando, 2011, tudo. Sim, Não foi um tinha tempo trabalho na área de difícil, vendas, sim. impossível. Daí eu comecei a trabalhar com restauração, faxina de final de obra. E A fazer o que cuidar veio de para criança, fui trabalhar no verão no Algarve, fui trabalhar em restauração, depois vim para Lisboa e acabei ficando por aqui e essa era a minha vida. Trabalhava assim no restaurante um tempo, saía, daí depois ia para o Brasil, passava 2 meses, voltava. Nunca tive uma estabilidade financeira e nem pensava em guardar dinheiro ou abrir uma empresa. Esqueceu-se da Tinha menina, vontade, mas não esqueceu-se corria da atrás. menina empreendedora. Os meus amigos sempre falavam, nossa, quando tinha uma roda de amigos, eles diziam, aí, lá vem a Dani, lá vem ela querer abrir empresa. Eu dizia, gente, mas a gente tem que abrir. Sim. A gente, nossa, imagina, eu sempre sou cheia de ideias, né? O tempo todo, a minha cabeça Mas não para. durante este tempo ficou assim um bocado... Sim, daí eu falava tudo isso e no outro dia eu não corria atrás dos meus sonhos. Era sempre assim, sempre falava Era isso, muito depois, porque o sonho, para ser realizado, dá muito trabalho, a gente sabe, Tem que né? fazer, não é? Quando que é algo que é difícil, né? Que a gente começou do zero, assim, é muito complicado. Daí foi aonde quando conheci o pai da Giovana, e engravidei, e foi uma gravidez não planejada. Foi assim, conheci ele em Surpresa. 15 dias engravidei.
E eu pensava que eu não podia engravidar. A sério? Sim, porque eu tive um relacionamento de 5 anos e a gente sempre tentava engravidar, era planos nossos e Sim, tudo sim. mais. E nunca Nós conseguiu. nos separamos, só separamos, ele encontrou uma menina, a menina logo engravidou. Eu falei, então eu que não posso ter filho, tudo bem, Deus não quer, né, vou seguir. Não procuraste Daí ajuda, nem conheci nada? o pai da Giovana, o Thiago, e engravidei. Ok. Não era pra ser também, né? Pronto, e foi. E foi, daí engravidei da Giovana. E daí, com a frase que eu sempre costumo dizer, né? Quando nasce um bebê, nasce uma mulher empreendedora. Eu adorei essa frase, porque normalmente dizem, quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Nasce uma mãe. Mas nós aqui realmente é verdade. Muitas das nossas mulheres empreendedoras Muitas. foi quando nasceu o bebê que elas também nasceram. É que, pronto, quando nasce um bebê, a gente não quer aceitar aquele pouco para as nossas crianças. A gente já imagina um todo, né? Eu sou de família humilde do Brasil, meus pais já tiveram empresa, tiveram algum crescimento na vida, depois quebraram, mas eu tenho um pouco de noção que a gente tem que dar um futuro bom para os nossos filhos. Daí eu fiquei pensando como que quando a minha filha nasceu, eu não tinha documentação ainda em Portugal, não estava ilegal na altura, não recebia ajuda do governo, nada. O pai dela ganhava um salário de 700 euros por mês. E a gente morava no Estoril e pagava, tipo, as nossas despesas numa casinha dava 500 euros, Pois. mais ou menos. Nessa altura, tipo, vai fazer 6 anos agora. E era nessa altura, eu ia dizer isso, já foi há um tempo. Vai fazer agora 6 uma anos, casinha agora de impossível. Estoril não dá com 500 euros, nem impossível. Não, mas era uma um casinha quarto. minúscula, gente. Ah, Quando a gente mas fala uma agora- casinha, sim, era. agora tá tudo muito nem caro. T0 era minúsculo. E daí, na quarentena da minha filha, eu já comecei a vender cesta de café da manhã. A minha mãe estava no Brasil, porque a minha mãe, como você não vê, ela sempre está comigo. Ela estava no Brasil nessa altura. E eu nunca tinha feito nada disso, cesta café da manhã. Minha mãe que sempre fazia essas coisas para vender, era mais do artesanato. Eu nunca fui do artesanato. Assim, só quando eu era pequena ali, das Claro, coisinhas. Mas de fazer buquê de flores, essas coisas, não. Daí eu falei, vou ter que aprender. Liguei pra mãe, falei, mãe, me explica, não sei o quê. Comecei a fazer cesta de café da manhã. Na quarentena, eu pegava a minha filha e ia entregar. Ali já começou a entrar um dinheirinho e tal. E daí eu fui comprar uma cinta para usar num pós-parto. E fui numa loja, até uma loja de crianças aqui em Portugal. E cheguei lá, comprei uma cinta, levei para casa, porque lá no Brasil a gente tem muita orientação que a gente tem que usar a cinta no pós-parto, porque a cinta ajuda muito no pós-parto. Cheguei em casa, coloquei a cinta era super desconfortável, não tinha como usar aquela cinta. Nossa, ainda mais no pós-parto e tudo mais. Fui lá na loja, troquei por outra cinta, coloquei a cinta. Não, a segunda Nada, era pior não ainda. dava. Pior ainda. Daí devolvi, acabei trocando por uma roupinha de não é? criança. E a minha mãe estava vindo do Brasil, eu pedi para ela trazer uma cinta do Brasil para mim. E daí ela trouxe uma cinta modeladora de lá. E eu comecei a revender essa marca. Só que não foi assim tão fácil, né? Para eu começar a revender, eu tive que achar uma amiga que tinha dinheiro para sim. emprestar, para entrar no negócio, para me Sim. dividir o lucro, para nós duas começar o negócio. Mas o Porque que eu não eu acho, tinha para o que investir. eu acho que é engraçado, Dani, sobre a sua história é isto. É porque não tinha nada e começou Nada. aqui devagarinho. Uhum. Começa aqui devagarinho. Portanto, às vezes, mesmo devagarinho, Sim. é possível construírem-se coisas grandes. Sim. E daí comecei a trazer cintas do Brasil para revender aqui. E essa minha amiga mora na Bélgica. Eu comecei... Gente, você não tem noção. Daí a minha veia de vendedora surgiu Claro, assim, claro, já ficou estava toda aqui. aflorada. Eu Ela falei, estava a agora... gritar, Ela tava a dentro. gritar que a minha filha, ela nasceu com a imunidade muito baixa. Eu tinha que estar toda semana com ela no hospital. Toda semana. Toda semana ela tinha otite, toda semana ela tinha muitas coisas. E daí... muitas das vezes não tinha nem dinheiro para pagar um táxi ou alguma coisa para levar ela para o hospital. Então eu falei, não, eu vou ter que agarrar isso com unhas e dentes. E dali eu comecei a postar tudo em grupos de Facebook, Instagram. Comecei a ir para a Bélgica, onde essa minha amiga mora, fazer ações de vendas. Eu pegava uma malinha, enchia de cinta e ia falar para ela, onde é que tem restaurante, café português, porque eu sei que tem muito aqui em Bruxelas. Ah, tem aqui, é cheio mesmo. Ia lá, um por um. Olha, eu vendo uma cinta modeladora, nananã. Comecei a vender super bem na Bélgica. Cheguei em Portugal, comecei... Mas também acreditava nas cintas, não é? Acreditava, Para si, sim, não é sim. como da outra vez que, estou a vender aquilo e aquilo está-me a fazer mal, estou a vender uma coisa que não é já boa. foi uma mudança para mim também. Já aumentou a minha autoestima no pós-parto, exato. comecei a usar. Sim. Eu vi que dava resultado. Sim. Então, quando cheguei em Portugal, descobri que as mulheres africanas gostavam muito de cinta modeladora.
E daí, o que que eu fiz? Eu falei, é no Babilônia que eu vou. Então, ali no Babilônia, inclusive, vou abrir uma loja no Babilônia semana que vem, por isso que eu tô, assim, nessa loucura. Hoje eu acordei 6 horas da manhã e o tempo, assim, não dá nem pra respirar. E abri uma loja, comecei no Babilônia, porta por porta, batia salão por salão. Oi, gata, olha, eu vendo uma cinta modeladora. E elas nem me conheciam de lado nenhum, né? Muitas das vezes elas diziam, ai, não tem interesse. Daí eu dizia assim, olha, mas eu posso sentar aqui com a minha malinha e toda cliente que chegar eu posso oferecer? Eu chego até emocionada com isso. E elas diziam pra mim, claro, daí já ficava um pouco de dó, né? Já chamava outra amiga do salão do lado, olha, vendo uma cinta, não sei o quê, nananã. Hoje eu entro lá dentro do Babilônia, o pessoal pedindo pra tirar foto comigo, porque elas me viram desde o início, né? Desde ali do porta a porta. Então, daí a gente começou, tava revendendo nessa altura, né? E eu era casada com o pai da minha filha, o Thiago. E ele é uma pessoa, né, que hoje a gente é super amigos, eu posso falar abertamente. Só que ele não acreditava que era possível, porque de repente, do nada, a mulher dele praticamente não dormia. Quando eu comecei a vender, que eu vi que o negócio começou, tipo, já ter um pouquinho mais de qualidade, né? Comecei a comprar um carrinho, as coisas. Comecei a trabalhar igual uma doida. Tipo, a demanda começou a aumentar, o mercado era Já pobre tinha aqui. pessoas, não é? O mercado era pobre. E eu fui muito visionária. Eu falei, mas se não tem modeladores aqui, eu tô revendendo isso, eu vou abrir uma fábrica. E quando eu falava isso pra ele, um cara ganhava 700 euros por mês, ele dizia, minha mulher tá louca? Só pode. Pra vocês terem noção, eu acordava 5 horas da manhã escondido dele para estudar sobre modeladores. Porque eu passava o dia inteiro falar disso. A minha mãe, que é uma pessoa que tá sempre do meu lado, ela sempre falava, filha, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais tu falar de cinta. Eu fui, tipo, porque eu falei, isso vai para de falar de cintas. Isso vai mudar a minha vida. Eu tenho certeza que isso vai mudar a minha vida. Ser um monte de gente mandando mensagem, querendo comprar essas cintas. Eu vou fazer cinta, eu vou fazer cueca, eu vou fazer bora, eu vou fazer um monte de coisa. E eles dizem, meu Deus, e ele, nossa, e eu cheguei até, às vezes a gente conversa, ele me disse, Dani, lembra aquela vez que tu se ajoelhava e chorava e dizia, nossa, Thiago, acredita em mim, daqui uns anos a gente vai estar ganhando 5, 10 mil euros por mês. E ele dizia assim, meu Deus, ela tá doida. E hoje ele vai lá a cada 15 dias na minha casa visitar a filha dele e ver que realmente tudo mudou. Então, assim, E daí, como... Precisa acreditar, não é? Como ele não acreditava, estava sendo muito difícil para mim, porque... Infelizmente, quando a gente não tem o apoio do nosso parceiro, fica muito complicado. Né? Empreender já é complicado. Nós temos aqui muitas histórias e uma coisa muito bonita que temos com muitas mulheres e com outras não, e outras histórias como a sua e outras que nem sabemos esse pormenor, é que há muitas mulheres que dizem o meu marido foi o meu grande apoio. Às vezes era eu que queria desistir e ele estava... E às vezes os maridos até bem ficam lá atrás ótimo. A ver, não é? E quando há esta parceria é muito mais fácil, porque todos os dias a pessoa... Toda a pessoa, por mais forte que seja, há um dia em que baixa os braços e é preciso estar lá alguém para dizer, não, olha, vais conseguir, bola para a frente. É verdade, é muito importante ter pessoas do nosso lado que acreditam e me apoiam. Justamente, a minha mãe, até hoje. E daí, eu me separei do pai da minha filha, não porque eu não amava ele, né? Hoje nós somos amigos, está super resolvido, mas na altura... Não era fácil. Ele não acreditou que era possível, ele não conseguiu me acompanhar, né? Não conseguiu me acompanhar. E daí, nisso, né, a gente morava numa casinha lá no Estoril minúscula, ele falou, eu não quero separar, quem quer separar é tu que sai, então. Eu falei, mas não tem como eu ir pra frente. E ele queria que eu escolhesse, ele ou cinta, entendeu? Daí eu liguei pra um amigo meu e falei, mas olha, eu preciso de 1.200 euros emprestado, porque eu vou alugar um apartamento lá na Nazaré. É renda e calção. O apartamento é mobiliado, é perfeito, eu vou pegar minha filha, vou pra lá e vou começar meu negócio. Ele falou, nossa, se tu tá ligando pra pedir dinheiro, porque realmente tu tá precisando. Sim. E daí peguei e fui, aluguei um apartamento na Nazaré, fui pra Nazaré. Nessa altura também, a minha mãe pediu um dinheiro emprestado pra um amigo dela, a gente comprou 3 máquinas de costura. A minha mãe também morava num quartinho bem pequenininho próximo à minha casa. Ela teve que desmontar a cama dela para montar as 3 máquinas de costura. Então, ela, durante o dia, ficava as máquinas de costura, depois ela empurrava tudo, colocava o colchãozinho e dormia. E só que, antes disso, dela fazer isso, ela não sabia costurar. Minha mãe não sabia costurar. A minha mãe começou a ir para uma... Porque eu tive uma... eu pulei uma história aqui, desculpa. Não, tem que contar tudo, porque temos que falar do que vende, não é? Destas coisas maravilhosas. Não, é porque eu pulei uma parte, eu me atropelei. É que é muito emocionante, a história tem que ser seguida. Como é que criou a minha própria marca? Então, quando eu estava revendendo essa marca do Brasil, eu me destaquei muito na empresa.
né? Tanto que essa empresa do Brasil, a dona veio em Portugal até para me conhecer. Porque ela falou assim, nossa, do nada uma pessoa pega e começa a vender a melhor revenda em Portugal. Sim. E daí ela veio em Portugal e eu pedi para ela exclusividade em Portugal e Bélgica. Entendeu? E ela pegou e falou, não, por que tu não cria a tua própria marca? E foi ali que eu tive a vontade de criar minha própria marca. E daí uma pessoa, que também era revenda dela, lá do Canadá, Sim. chegou pra mim e falou, mas, seu Dani, tu tá se destacando tanto, por que tu não tem a tua própria marca de cinta? Eu falei, porque eu não tenho dinheiro para abrir uma empresa, né? Para ter a minha própria marca de cintas, tem que ter uma fabricação e tal. E ela falou, mas tu conhece fornecedores, essas coisas? Eu falei, sim, já venho estudando muito tempo isso, só não tenho esse dinheiro para arrancar. E daí ela pegou e investiu, investiu o valor, a gente ficou sócias, metade, porque ela viu que eu também estava vendendo muito aqui. A gente começou a terceirizar a fabricação. Daí, quando a gente começou a terceirizar a fabricação, o meu sonho estava indo bem Já abaixo. estava muito à frente. Cláudia, realmente é impressionante ver aqui a história da Dani, não é? É mais uma história. É mais uma história. É porque Uma guerreira. nós somos aqui fascinados, por estas histórias e por estas mulheres maravilhosas, não é? E é isso. Dani, então, começou a terciarizar o trabalho, quer dizer, começou a ter algumas pessoas que faziam para si, não é? Sim. Uhum. Sim, começamos a terceirizar. E daí, quando a gente começou a terceirizar, o sonho estava indo todo abaixo, porque daí a gente fez uma compra de material muito grande, desse investimento. A terceirização, as pessoas não cuidavam da qualidade, porque modeladores tem que ser um produto de muita qualidade, porque é um produto de compressão, então tem que ser uma costura E lá está, e boa. como disse, quando experimentou uma cinta que não gostou, porque Sim. não era confortável. É. É muito importante essa parte do conforto. Bem assim, tem que ser confortável, a modelagem, tudo isso aqui tem muito estudo mesmo. Então a gente pegou e começamos a ter muito desperdício de material, muitos produtos com problemas, porque a gente também não entendia sobre costura, a gente não conseguia acompanhar. As pessoas faziam de qualquer jeito, a gente tinha que pagar e depois pegar o produto pronto. E daí eu cheguei para minha mãe, que é uma das mulheres mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, e falei para ela, mãe, tu vai ter que aprender a costurar. A minha mãe nessa altura trabalhava de interna na casa de um senhor, ela só vinha final de semana, e ela pegou e não pensou nem duas vezes para realizar o sonho da filha dela. E aprendeu a costurar para ajudá-la a si. Mas quando eu falo costurar é aprender a cortar, a modelar, alinhar uma máquina. E é muito difícil. Esse produto aí, a cinta modeladora, ela deve passar pelo menos por umas 5 máquinas de costura diferentes. Então, assim, o que a minha mãe aprendeu em pouquíssimo tempo, a gente conta para as pessoas, até hoje a gente tem muitos fornecedores portugueses, vai no norte, que é um polo muito grande de costura, eles ficam impressionados, assim, com a nossa qualidade e a história que a gente começou. Ela começou a cortar numa mesinha que, meu Deus, era muito menor do que aquela bancada que tem ali. Sim. E hoje a gente, para cortar lá na fábrica, é uma mesa gigante, ela cortava, nem sei como que ela cortava aquilo, gente. E tem crescido muito, já vimos que fez aqui muita diferença. E temos mais um vídeo para mostrar. E aqui, assim, agora pulamos já aqui para a parte como é que é hoje, porque hoje já não é aquele pequenino, já não é o sonho começou de pequenino, mas hoje já é uma coisa grande. É mesmo. Não é que já vimos o primeiro vídeo, mas temos aqui um outro vídeo que é do E o meu lançamento de uma crescimento linha. maior foi na época da pandemia. Na época da pandemia. Quando parecia que era, quando era mais Daí eu difícil. cheguei em Nazaré, Houve muitos gente. bebês. Eu cheguei. Precisavam de cinta. Também Eu cheguei em Nazaré nessa altura. Eu vendia mais ou menos, quando a minha mãe começou a fabricar ali no início, 50 cintas por mês. Tava ali, a gente se mantendo, começando a pagar um pouquinho da menina que me emprestou o dinheiro, que ela saiu da sociedade, porque quis sair porque estava difícil terceirizar a fabricação. E, de repente, eu tive um boom com uma influencer cabo-verdiana e a gente começou a vender praticamente 50 cintas por hora. Por hora. E depois teve que arranjar mais alguém, não é? A mãe sozinha já não dava para costurar. Eu e a minha mãe trabalhamos praticamente 1 ano e meio, todos os dias, sábado, domingo, feriado. A gente acordava às 6 horas da manhã, a gente trabalhava. Chega até a me arrepiar, a gente acordava às 6 horas da manhã, a gente só parava até a hora que o nosso olho aguentasse. Se era meia-noite, 2 horas, 3 horas da manhã. A gente trabalhou Como é que fazia com a Natal, sua filha? virado junto comigo. Ela ia para a escola, na Nazaré, a gente trabalhava. E ali foi 1 ano e meio. E porque eu falei para minha mãe, se a gente quer se transformar isso em uma fábrica, a gente tem que comprar barbatanas da China de container, a gente tem que comprar um armazém, a gente tem que comprar uma maquinária de qualidade.
E daí a gente começou, foi uma luta. E agora vamos ver o vídeo para ver como é grande hoje, não é? Eu acho que sim, é isso. Vamos lá? Looking too good for a weekday. Liquor in my cup just got paid. We were up all night, we were up all night. Feeling the beat of the music. No one ever wanna lose it. It was right on time, it was right on time. And I can't deny it. I can't deny it. Yeah, 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 yeah. I can't deny it. I can't deny it. I was thinking about yesterday, just a place that we played. No end in sight, no end in sight. Don't take it too serious, you know it's just experience. Gonna get it right, gonna get it right. And I can't deny it. I can't deny it. Yeah, 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 yeah. I can't deny it. I can't deny it. Uau! Espaços bonitos. Realmente isto passou muito desde o espaço muito pequenino. Então o que é a marca hoje? A marca é um movimento de mulheres, né? A Dani Fernandes Moduladores, ela não é só uma empresa que fabrica moduladores femininos. A gente é muito mais do que isso. A gente é um movimento de autoestima. A empresa, a gente não só está o dia inteiro lá postando sobre produtos e tal, a gente fala muito sobre amor próprio, sobre autoestima, sobre a mulher ter força e acreditar nos seus sonhos. Então, hoje a gente vem movimentando, hoje já estamos em mais de 20 países, temos mais de 100 revendas autorizadas, que são mulheres que compram meus produtos e revendem em outros países. Mulheres que conseguiram sua independência financeira. Através deste projeto Através também, da Dani né? Fernandes Moduladores. Então, hoje, para mim, é uma grande conquista. uma Hoje grande tem conquista. muitas pessoas a trabalhar consigo. Tenho. Hoje tenho 17 funcionários, porque eu terceirizo parte da produção, mas já cheguei a ter 42 funcionários. Tenho ainda ligado comigo, mas alguma parte é terceirizada, mas ateliês trabalham só para mim. Dani, antes de nos falar sobre os seus produtos, só aqui dizer como é que se passa da Dani e da mãe para isto, os vários países. Hoje já é uma marca que tem revendedores e tem muitas pessoas a trabalhar para si. Como é que se passa de um sítio para o outro? Tem que fazer muita terapia. Muita terapia! Porque Não é é muito complicado, gente. Eu cheguei num país que eu fazia faxina de final de obra. Hoje, como vocês viram ali, eu tenho Luciana Abreu num evento meu. Ter uma mudança, até falar com esse tipo de pessoa, ter um posicionamento, isso tudo foi em 4 anos. Só 4 anos. É que é isso que é impressionante. Então, Criou- é muita mudança. Criou em 2019. Eu, aqui em Portugal, já estava há vários anos, nunca nem tinha viajado. De repente, do nada, eu começo para a África, para todos os países, começo para a Europa, para todo mundo querendo me chamar para todos os lugares. É uma loucura. Então, conte-nos, qual foi o seu primeiro produto? A tal cinta moduladora. A cinta moduladora. Que é o nosso esta que a best-seller. Cláudia estava aqui a apanhar, não é? Essa mesmo. Então, conte-nos, qual é que é não é o segredo, mas o que é isto aqui, o que é que tem? Então, um Nós dos já vamos grandes ver diferenciais, fotografias. primeiro é o Exato. tecido, né? Tu pega no tecido, ele é um tecido ortopédico, é o tecido neoprene. Isto tem imensos colchetes. Ele é um Imensos. tecido que ele é super confortável, diferente dos tecidos comuns que costumo usar. É que fica bem... bem desconfortável. Sim.
Ela possui 12 barbatanas que contribuem para a correção postural. Então, a pessoa, quando coloca, as 12, já nota as 12 uma correção. barbatanas são estas Isso. coisinhas mais duras aqui, as não é? varetinhas que vocês falam aqui, né? E, As então, quê? varetas que falam aqui, acho. Depois Acho parece que um bocado de varetas, O sim. pessoal que fazem Olha, estão aqui. espartilho falam isso. Depois parecem uns Isso, espartilhos. Isso. Sim. E daí as barbatanas contribuem para a correção postural, então a pessoa que tem virar. dor na lombar começa a usar a cinta Uhum. moduladora, tem uma grande melhora. Depois ela, com devido à compressão que ela faz, ela ajuda a eliminar inchaço abdominal e a modelagem dela vai modelando a cintura. É porque isto, já está aqui a falar, e eu queria frisar que é, segundo a Dani, isto não é só para pôr uma cinta e parecer mais magra. Não. Porque realmente, quando se usa um vestido, quando se usa algumas roupas, Fica bem. fica melhor a pessoa ter aqui tudo muito mais Sim, ali daí tem dentro, outros produtos, né? comprimido. Assim, Mas a cinta não é isso. Não. E isto foi o seu primeiro a produto. cinta é um tratamento de uso diário. É um que tratamento. Eu acho piada porque eu estava a ver as suas redes sociais e falava sobre isso, sobre os tais 5 benefícios que tinha, porque Sim. é um tratamento. É um tratamento. Tenho vários feedbacks. Hoje a gente tem um banco de dados com mais de 20 mil feedbacks espontâneos das nossas clientes a dizer que tomavam remédio e começaram a usar, por dor na coluna, Sim. começaram a usar a cinta e pararam de tomar durante o dia. Porque ajuda aqui na postura, e aqui Então, alivia aquela bastante. dor, Imagina aquela a dor pessoa aqui. que tem uma má postura, né? Devido à Eu dor. imagino, muito fácil. Olha, Coloca a eu tenho, cinta, imagino já muito nota que a fácil. postura já fica mais correta. A postura correta já alivia a tensão na lombar. Pronto. E depois também diz que isto ajuda a fazer drenagem, não é? Ajuda. Hoje, várias esteticistas de Portugal, Paris, Angola, Moçambique, usam as minhas cintas modeladoras em protocolos delas. Porque elas fazem o processo de drenagem e depois a cinta é colocada e potencializa mais ainda o processo de drenagem. E quem não fizer drenagem e usar só a cinta no seu Vai dia-a-dia? ter uma melhoria. Eu aconselho sempre, quem puder, né, fazer o tratamento estético, mas eu sei que muitas pessoas não podem. A cinta já contribui para esse processo de drenagem também. Portanto, melhora a postura, Melhora a postura. vai reduzir aqui o inchaço. inchaço, não é? Porque há sempre quem tem aqui mais tendência a ter Sim. inchaço, não sei quem. Eu não. E vai Modela a fazer, cintura. vai modelar, porque isso pronto, não é? Mas também se calhar vai ajudar a ficar assim sempre mais... Sempre mais. Porque Será que a agora que eu vou modelagem ter dela- uma cintura de vespa? não É, é? a gente aconselha usar todos os dias. Que eu nunca tive na minha vida, No sabe? mínimo 3 horas. Isso. Eu sou mesmo aquela pessoa assim. É, eu também era. Sim. A minha mãe até me Tudo a chamava, direito. às vezes brincava que era o Bob Esponja, mas era real. O pessoal lá do Brasil, o pessoal lá do Brasil fica impressionado, assim. E eu sou prova viva que a cinta faz muito assim. é. Pronto, olha, está aqui. Tem que usar todos os dias. Pronto, e ajuda aqui também nesta questão da retenção dos líquidos. Isso, indicada no pós-parto também, né? Porque no pós-parto a gente tem mais propício a ter diástase, que é aquela flacidez, então ela contribui no tratamento de diástase, ajuda a segurar bastante, né? Que no início a gente fica com aquela flacidez, com a pele mais mole, então Sim. ajuda a contrair. É muito bom. E diga-nos uma coisa, quando é que as pessoas podem usar isso? Sempre logo? Como é que funciona? No pós-parto tem que ser depois da liberação do seu médico, Portanto, né? o médico tem que dizer que pode usar uma Sim, cinta, não é? normalmente Convém. o médico já aconselha a pessoa a usar uma Sim. cinta modeladora. Então, depois, se é uma cesárea, demora um pouquinho mais, até os pontos cicatrizarem. Mas quando é parto normal, eles costumam liberar na primeira semana. Pronto. E para quem tem, nós já vamos mostrar as fotos, que eu sei que eles querem. Claro. Porque temos aqui isto, Isso é mais uma invenção de Dani Fernandes. que serve, porque quando se está no pós-parto, não é? Quem teve um pós-parto não de influencer, que fica assim com uma barriguinha maior e depois compra-se a cinta, ou se compra já Sim. muito apertada para dar para o futuro e depois Aham. aquilo durante um tempo não se consegue quase vestir, ou se compra e ela está larga e depois logo já não dá, não é? Quem está num processo de emagrecimento ou está no pós-parto, a gente sempre aconselha a adquirir com extensor. extensor, porque vai O realmente extensor. perder muita medida. Pronto, o Então- extensor vai ficar aqui E a cinta tem 2 tamanhos. e a cinta assim tem 2 tamanhos. Sim. Na Por realidade exemplo, tem essa quase cinta aí- 6, não é? Porque 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? Isso. Essa aí é um S, então com o extensor ela se Sim, transforma numa esta é um cinta M. M. Eu ainda pensei fazer a brincadeira de pôr ao pé de mim, meus amigos, mas não dá. Não Dá sim, Não é dá, porque ela tem que porque ela fazer um precisava de um processo de X, carga. Precisava que eu fizesse. Pronto, não dava. Eu pensei, não Não dava, dá, mas não não dá, dá, pronto. não dá. Então o extensor serve para isto. Portanto, se a Sim. pessoa adquirir a cinta e mais o extensor, já fica ali com uma 2 grande... tamanhos. 2 Pronto, tamanhos. 2 tamanhos, não é? Portanto, ela agora transformou-se num M. No M. Daí depois que perde a medida, né? Tira o extensor e ainda tem mais 3 regulagens, porque a durabilidade dela é muito grande.
É? Muito. Se calhar é comprar 3 extensores. Olha, a gente vende, já vendemos até de 4, 5 extensores. É? Aham. As pessoas põem, e depois É. naquela que eu vou Sim. mesmo emagrecer. E é perder. impressionante como as pessoas têm na cabeça que comprar cinta moduladora tem que comprar menor. Tem que comprar um tamanho abaixo para ficar mais apertada. Ah, sim, mesmo. Gente, a gente tem Pessoas tantas acham trocas. isso? Acham. Oh, meus queridos, mas Como depois não respiram. Sim. A gente tem uma quantidade de Sabe trocas. o que é que o que eu pensaria era comprar acima para ver se estava mais ou menos à vontade. Não. A gente é, tem um até. processo Ai, que mas eu as sou cintas assim. são até o tamanho 6XL, então é para todos os tipos de 6XL. corpos. Todos os tipos de corpos. A gente ensina a medir a cintura, 2 dedos acima do Big Bate certinho, mas elas é um tamanho M. Sim, Eu vou é. comprar um S para me ficar mais magrinha. Exatamente. Daí lá tem a troca. Ou compra o extensor. E depois não dá porque isto é mesmo muito forte, não? Isto é mesmo para comprimir. Vamos ver umas fotos e vamos Vamos. pedir para a Dani nos dizer uma a uma o que é Tá bem. o que é que são aqueles materiais. Então, aqui estamos a ver o quê? Esse é o body modulador. Essa Sim, é uma depois já- amiga minha, Giovana Tavares. Muito, muito bonito. É, uma mulher trans. Este também faz de modelador. Sim. Modelador, mas não é Ele como, também não é. é como um tratamento como este. Não. Pronto, é só A para cinta parecer tem uma mais- compressão alta e o body tem uma compressão leve. E Essa aqui? aí. Essa aí Pronto, é uma campanha que a gente fez, conscientização do cancro de mama. Essa mulher da frente é uma senhora que estava com cancro. Aquela senhora negra tem 60 anos. A mulher que está Uau. do meu lado é uma deficiente visual. E as duas últimas de trás são minhas duas funcionárias. E a maior é a minha amiga, que é uma mulher trans. Então, a minha empresa também tem muita inclusão. Sim, A claro. gente é muito conhecida por isso. Só por isso já tem aqui muita gente conhecida, não é? Cá está. Essa é a senhora de 60 anos. Ela nunca tinha feito uma maquiagem na vida, gente. E ela, é quando ela se cheinha. viu maquiada, o olho dela encheu de lágrimas. Ela é uma senhora moçambicana. E eu convidei ela, ficou muito emocionada. Agora explique-nos, ela tem duas coisas uma por cima da outra ou é um produto só? Ela tem o sutiã modelador, que não Sim. está aqui, porque eu trouxe Sim. só alguns. Porque Sim, hoje sim, a gente claro. já tem uma Sim. gama muito Ela grande. tem um sutiã e depois tem E a a cinta? cinta. Pronto, ok. Continuamos. Portanto, estamos aqui a ver que dá para vários corpos, Vários tipos de como corpos. já disse, não é? Vários tipos de corpos. Mas ainda tem qualquer coisa em baixo. E agora estas aqui que têm outra cor? Esse é a cueca Comfort, que essa cueca a gente vende muito, que ela fica mais invisível, é uma cueca que modela muito a cintura, então essa que é indicada para usar por baixo de vestidos. Pronto, esta sim não é para tratamento, é é mesmo só um para ficar modelador. bonito naquele dia, não é? É uma compressão mais Isso. baixa, não é? E aqui? Daí a gente começou aí, é um macaquinho modelador. O que é um macaquinho O modelador? macaquinho é que ele é inteiro, é com perninha, então ele é uma peça inteira. Mas faz o mesmo tratamento? Não, o que é tratamento é a cinta É só a modeladora. cinta, pronto. É aqui, cinta, só a Restantes cinta são que trata. modeladores. Aqui é para ficar toda bonita. Esse aí é uma bermuda modeladora. Este com é duas sutiã peças. modelador. Esse aí que a Rita Pereira gosta muito. Sim. Pois, porque já tem muitas pessoas conhecidas a falarem aqui do seu... A trabalhar comigo. a trabalhar consigo. Trabalhar comigo. Porque esta é uma maneira que tem de ser aqui marketeer, não é? Antes ia para a porta dos estabelecimentos Sim. e hoje vai à porta das influencers. É, acaba acontecendo. Hoje já fui muito, agora Também já fazemos está parcerias, para crescimento. para também dar a conhecer isto a mais pessoas, não é? Mais pessoas. Eu gosto muito de trabalhar com as influencers, porque eu sei valorizar o trabalho delas e elas sabem valorizar o meu. Então, a gente sempre acorda uma boa parceria e tem dado super certo. A gente já fez com muitas parcerias com influencers. Eu cheguei a ter, numa altura, ter 14 influencers contratadas, influencers grandes da Angola, Moçambique, Portugal. Não estamos a falar só de Portugal. Não. Disse-nos Hoje que a gente tem já muitos vende para mais de países. 20 Quais países. São? Quais são? Mais ou menos. Portanto, Angola, Moçambique. Angola, disse- Moçambique, Cabo França, Luxemburgo, Suíça, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, Já está nos Itália, quase todos. muitos países. Vendo para a China, mas aí é só cliente final, mas revendas é muitos países, mais de 20. Uau. Muito, muito bom. E hoje já dá a oportunidade a mulheres que também se queiram aqui ser autónomas na área financeira de terem aqui um negócio, não é? Hoje a gente trabalha com algumas lojas, mas trabalhamos, a maioria das minhas revendas são, como diz no Brasil, as sacoleiras. O que é sacoleira? Sacoleiras, É a como pessoa eu que leva. comprava, levava numa mala e ia batendo porta em porta. Mas hoje eu desenvolvi um plano para minhas revendas de treinamento, então hoje a gente ensina elas como se tornar uma vendedora, como trabalhar nas redes sociais, como trabalhar no Instagram, WhatsApp, então hoje elas vendem mais Espalhar online. informação, não é?
Então, se alguém quiser ser revendedora, pode falar Sim, consigo. sim. Há alguma condição especial? Tem sempre um investimento inicial, né? Porque a revenda sempre tem uma quantidade mínima de pedido para ter aquele valor, para ter uma margem. Claro, claro. Então... Qualquer e a negócio começa com investimento. É. E a gente a gente tem uma hashtag que é o Juntas Somos Mais Fortes, porque nós revendedoras, nós todas se apoiamos e todo mundo se ajuda, né? E está aqui também este grande know-how. São Sim. muitos anos a fazer estas coisas. Bem, então vamos mostrar mais, porque agora temos aqui uma coisa qualquer da gata que eu não percebi onde é que a gata entrou nisto. Então... Entrou aqui um gato no estúdio. Gata, uma gata. E eu não sei o que onde encontrou a gata. Sim, então, a gata começou que quando eu sempre atendia minhas clientes, oi gata, tudo bem? Que no Brasil a gente costuma chamar as pessoas de gata. Oi, gata. E daí eu comecei a notar que as mulheres portuguesas, as mulheres africanas ficavam, mas por que tu me chama de gata? Daí eu dizia, porque tu é uma gata. E eu comecei a notar que elas gostavam muito. Daí até que um dia aconteceu uma situação... Elogio, quem é que não gosta? Aham, que a empresa já estava num crescimento e uma cliente me ligou e eu falei com ela, então tá, beijos, gata. Ela, eu adoro quando tu me chama de gata. E daí eu liguei pro meu time e falei, gente, olha, porque eu estava procurando um segundo nome para registrar. Que eu falei, ok, Daniela Fernandes, Dani Fernandes é o meu nome, vamos registrar, ok. Mas eu quero ter, tipo... por exemplo, eu tenho uma pessoa que é uma pessoa que me inspira muito, que é a Bianca Andrade. Ela tem a marca dela que é a Boca Rosa. Então, todo mundo que vê Boca Rosa já sabe que é a Bianca Andrade. E eu queria algo mais autêntico, Queria alguma coisa mais que forte. tivesse a ver consigo. E quando ela falou aquilo, eu liguei para ela e falei, olha, Beatriz, corre para patentear esse nome, porque é óbvio que é gata. É óbvio, eu sou conhecida já pela então, gata. vamos aqui à gata, antes que me matem. Esta gata, eu sempre gostei mais de cães, pronto. Mas cadela não é nada bonito. E a Cristina então Ferreira fez um post com esse boné, vocês viram? Não, por acaso não vi. É, mas não era parceria. Ela ganhou de presente Queres pôr? e fez um Vá, post. queres pôr como a Cristina Ferreira? Queres? Vai ficar uma gata. Pois vamos ver quem é que tem mais likes. Ficou uma gata. Vai ficar uma gata. Ai, ficou mesmo, ó. Ela é uma gata. Então, É mesmo. agora patenteou esta marca. Este E a linha, nome. a marca Gata, ela tá dentro de Dani Fernandes. Ela é uma linha, né, dentro de Dani Fernandes. E a gente fez essa cueca gata, que foi a primeira cueca que eu fiz. Vamos lá ver se eu posso mostrar. Eu falei pra minha mãe... Não vou vestir a cueca gata, desculpem. Eu falei pra minha mãe, eu quero uma cueca que modele, que seja aquela cueca que elas usam as calças mais baixas e apareça uma palavra que empodere elas. Ok, certo. E daí a gente ok. falou, vamos colocar a gata. Aqui no meu branco vê-se melhor. E essa cueca, gente, é um sucesso. Quando eu fui comprar esse elástico do meu fornecedor, eu falei assim pra ele... Ele é português, né? Eu falei, mas senhor Antônio, eu quero vender essa cueca igual a água. Daí ele olhou pra minha cara e falou assim, Daniela, mas como que se vende cueca igual a água? Eu falei, quando o senhor abre assim uma torneira e vai assim um monte de água, é assim que eu quero vender essa cueca. E desde que a gente lançou essa cueca, já fez 2 anos em janeiro, ela é um sucesso. Eu acredito que seja porque... Vende como água. Porque vende como água. Porque aqui ajuda a modelar, não é? Sim. Não sendo muito mau. E é bom o tecido. É a qualidade. É a qualidade, é fofinho, é isso mesmo. E vimos há bocado aquela... Portanto, na gata tem o quê? Tem aqui muitas coisas, tem estas Tem mais, tem outras cuecas. peças que não estão aqui, tem a calcinha, tem o cropped, já... Porque também tem Eu a convido parte de todo cima. mundo ir assistir, ver o meu site, por favor. Então, qual é o seu site? Tem que É falar do seu site. danifernandesmodeladores.pt. Pronto. .com, desculpa. Então, como é que alguém que agora ficou apaixonado e também quer, Eu quero. desde o boné à cinta que faz o tratamento, ao modelador, como é que pode adquirir aqui um dos seus produtos? Então, pode entrar Um no ou nosso muitos? site, né, que é Dani Fernandes Modeladores, ou pode estar enviando uma mensagem no nosso Instagram, que também é Dani Fernandes Modeladores, e a partir da próxima semana, que já vai estar no ar, né, Sim, a gente sim. já vai ter uma loja no Babilônia, onde No tudo Centro começou. Comercial Babilónia, que é na Amadora. Na Amadora. Na onde Amadora. tudo começou. Portanto, aí fica mais fácil. Quem está ansioso, porque o verão está cá, não é? Já chegou. Já chegou para ficar. Aqui as meninas não mandaram que a gente lançou recentemente um fato de banho, modelador, que todos os Sim. nossos produtos são modeladores. Lindíssimo. É lindíssimo. Que há em branco e em preto.
É esse, não é? Esse é o do ano passado. Mas o do ano eu não Mas sei qual é o o do ano deste ano. passado é lindíssimo. É lindíssimo. Desse ano e era também isso que eu ia dizer, pronto, desculpa então. Eu vi no site e estava em off, era isso que eu ia dizer. Estava em promoção, pronto. Não sei, se calhar, porque esse é do ano passado. Quando vocês virem isto, se calhar já foi, olha, já fomos lá comprar. O Mas desse era ano muito também bonito. está lindíssimo. Também lindíssimo, pronto. Pronto. Também tem então o fato bem que também agora julho, sabe bem, aqui Sim, sim. já a praia e tudo isso. E então, estava eu a dizer, se alguém não conseguir esperar pela questão de pedir no Instagram ou pedir no site e enviar e tudo, sempre Sim. tem algum tempo, vai ao Babilónia correr e Vai lá já encontrar a leva. Jennifer Neves. Já leva tudo. Em relação às medidas, também tem essa informação no seu site, não é? Sim, tudo. Tem tabelas de medidas lá, explicando também como faz o processo de lavagem do modelador, que a gente sempre aconselha lavar na mão, não é um produto comum, né? Tem barbatanas, tem tudo. Certo. Tem tudo lá no site. Pronto. E as medidas, ficou aqui a chamada de atenção. É. Meninas, ninguém quer saber se vocês medem 60 ou 100. Meçam certo e peçam o tamanho, certo. não é? O nosso apoio ao consumidor agradece. Não, é porque a Porque- pessoa tem sempre, não é? Elas sempre ficam assim. Mas é mais as africanas. É. As portuguesas e as brasileiras não. Mas as africanas São mais sim. certas. Assim, Mas sabe querem que ficar há assim, com a uma piada que cintura. diz sempre que a mulher diz sempre 5 quilos a menos do que realmente pesa. É sempre fazer 5 quilos a mais. É uma piada malandra, maldosa, de Tem certeza. projetos para o futuro? Tem muitos. O que nos quiser contar, quer nos contar algum ou ainda é tudo segredo? Não, a minha vida é um livro aberto. Quem me segue no Instagram vê eu igual uma louquinha, em 4 anos trabalhando o tempo todo e vivo correndo atrás. O meu foco agora é entrar em 2 novos países da África, que é a Nigéria e a África do Sul. Então, a gente está muito focado nisso. A gente está com um projeto para abrir uma loja no shopping também, agora com a loja do Babilônia, que a gente deu uma pausa, porque... Não por nada, é porque o Babilônia é onde está o foco dos nossos Sim, clientes. claro, e tem lá as pessoas. E sim, ter uma loja no shopping. E é isso, depois futuramente talvez ir para o Brasil. E aí eu venho me resguardando assim, Sim. muita cautela, porque o Brasil é um mercado gigante, então a Pois, pessoa tem que claro. estar muito preparada. E pronto, e tudo bom, não é? É. De andar. E sigam as redes sociais, E sigam que é as um redes livro sociais. aberto. É um livro Isso mesmo. E foi um gosto conhecê-la, Dani. Olha, também foi um gosto Parabéns. enorme, E muito continua obrigada. com essa força. Obrigada. Tudo aqui a correr de vento em popa, porque realmente quem trabalha e Igual quem se à esforça... água. É. Exatamente, continua a vender como água, porque quem trabalha e quem se esforça, É. quem não desiste, Alcança. merece mesmo que isto tudo aconteça. Parabéns, Dani. Obrigada, Tá bem? Obrigada pelo convite. E foi assim, e é assim que nós terminamos o programa de Temos hoje, não mais é? uma história inspiradora. É verdade. Sempre assim. Produtos fantásticos, maravilhosos, que com certeza vão vender como água no verão, que se calhar você pensou, já tem que ir ver do site, já nem nos está a ouvir aqui, mas nós ainda estamos cá. Mas mais do que isso foi esta história desta mulher que não baixou os braços, que acreditou mais naquilo que ela sentia, que ela sonhava, que ela sabia que era capaz, que se imaginava a fazer, do que propriamente nas pessoas que disseram que não ia ser possível. Exatamente, e juntou-se àqueles que acreditavam nela e assim teve muitos resultados. E é assim o programa Conversa de Mulheres traz mulheres inspiradoras, mulheres empreendedoras, começando mal, mas disparar para o bem. Então é isso que acontece no nosso programa. Estaremos aqui no próximo pelas 15 horas. E seja qual for a sua medida por fora, de certeza que a sua medida por dentro seja bem grande, bem em 1000XL. Está bem? Tchau, Beijinhos. portem-se bem. Até ao próximo programa.